Viagem Cabo Frio, Rio de Janeiro, a São Mateus, Espírito Santo. De Ibiraçu ao Plaza de Linhares. Sexta parte. Após saborear um delicioso pastel acompanhado de uma garapa, chegou a hora de assumir o volante para Ivone descansar. Levarei-a até o Shopping Plaza de Linhares. Lá, pretendemos parar para almoçarmos. Até lá retomaremos a nossa costumeira prosa para que a viagem fique mais divertida e agradável. Ainda no clima de ter passado pelo templo budista, vou retomar a fala sobre Siddhartha Gautama, o famoso Buda. Fui ler um pouco sobre ele e o Google me disse que Siddhartha Gautama nasceu no século V a.C., perto da fronteira com a Índia. Falou ainda que ele era filho de um rico governante e foi criado num ambiente de luxo e super protegido pelo pai. O Google dá conta de tudo e de todos. Ele é uma verdadeira enciclopédia. Me contou que Siddhartha Gautama foi casado e teve um filho. Informa que aos 29 anos ele renunciou à vida confortável que tinha no palácio de seu pai, uma vida de príncipe, para se tornar um monge errante. Mas atenção! Buda era errante porque não tinha residência fixa, vivia andando por vários lugares como nômade. Alguns preferem dizer que Siddhartha Gautama se tornou um monge andante. Isso porque ele tinha um propósito de ensinar as pessoas a se libertar do sofrimento. Ao passo que uma pessoa errante é aquela que anda de um lado para outro sem propósito definido. Será que é possível uma pessoa se libertar do sofrimento? O Senhor Jesus nos disse que nesse mundo teríamos aflições porque elas pertencem a esse mundo. No entanto, nos aconselhou a ter bom ânimo. Creio que devemos investir em nosso relacionamento com Deus para que possamos estar espiritualmente preparados e fortalecidos para não deixar que as aflições do mundo nos derrotem. O Senhor Jesus não complicou sua mensagem. Tudo o que nos pediu é para que amássemos Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Uma conduta simples e que pode ser adotada por qualquer pessoa. Sem complicações e sacrifício, pois ele foi o próprio sacrifício que Deus nos deu para tornar-se carne e morrer na cruz por nossa libertação. Temos o livre-arbítrio para decidir pelo simples ou pelo complexo, pelo certo ou pelo errado, por uma vida honrosa ou de desonestidade. Para nos reaproximarmos de Deus basta seguir esses dois conselhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou lhe dizendo que você não deva saber sobre outros entendimentos que abordem ensinamentos sobre a vida e a comunhão com Deus, mas estou lhe afirmando que a forma mais simples e eficaz de se aproximar de Deus é seguir os ensinamentos do Senhor Jesus, pois foi Ele mesmo quem disse que ninguém vai ao Pai Celestial se não for através dele. A internet diz que Buda andou de lugar a lugar ensinando aos mais humildes a lidar com o sofrimento e a pobreza. Fez isso até os 80 anos de idade quando morreu. Abro aqui um parêntese para fazer uma observação. Todos esses líderes, que pregaram uma filosofia de vida, morreram. Essa é a grande diferença entre eles e o Senhor Jesus Cristo. Eles morreram, porém, o Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitou e está vivo ao lado do Pai Eterno. O túmulo onde colocaram seu corpo após ser crucificado foi encontrado vazio e várias pessoas o viram após ter ressuscitado. Agora que já fiz um pequeno resumo sobre Buda, vou contar um caso interessante que ocorreu por um dos lugares que ele estava passando. Dizem que Buda estava passando pela margem de um lago e avistou uma grande multidão olhando para a margem oposta. Buda ficou curioso e procurou saber o que estava acontecendo. Um dos que estavam ali esperando, disse: "Mestre, estamos esperando um homem que todos os dias nesse horário atravessa esse lago de uma margem a outra andando por cima das águas." Buda achou aquela informação interessante e resolveu também esperar para ver o tal homem andar por cima das águas. Não demorou muito para que o tal homem surgisse. Todos estavam ansiosos para ver a proeza do tal homem. Assim como Buda, muitos estavam ali pela primeira vez. De repente o homem começou a andar por cima das águas em passos largos, vindo em direção da multidão. Quando alcançou a margem onde as pessoas estavam, muitas se apressaram em tocá-lo e outras tantas em bater palmas pela proeza daquele cidadão. Contam que Buda se manteve em silêncio e apenas observava o tumulto que aquele homem havia provocado. Quando o homem soube que Buda estava ali, se apressou em ir até ele e lhe falou: "Mestre, levei 50 anos de minha vida dedicados em conseguir andar sobre as águas. Finalmente consegui. Todo esse povo adora me ver fazer isso. Mestre, o Senhor consegue andar sobre as águas?" Siddhartha Gautama, o Buda,
Parou por um instante, respirou profundamente, fixou o olhar para aquele homem e lhe respondeu: Não, eu não ando e nem nunca tentei andar sobre as águas. Ao ouvir a resposta de Buda, o homem ficou surpreso. Afinal, tratava-se de um reconhecido líder espiritual e famoso por seus ensinos. Então, voltou a indagar: Como o Senhor faz para atravessar um lago imenso como este? Dizem que Buda, após outra respiração profunda, olhou novamente para aquele homem e lhe respondeu: Quando quero atravessar um lago imenso como este, eu dou 3 moedas para o canoeiro e ele me deixa do outro lado da margem. Essas histórias são formas bastante eficazes de transmitirem ensinamentos. Creio que ela nos alerta para melhor aproveitar o tempo de vida que Deus nos dá nessa terra. A história não diz quando esse homem começou a treinar andar por cima das águas, mas informa que tentou por 50 anos até conseguir. E a pergunta que se faz é: o que isso lhe acrescentou na vida? Durante todos esses 50 anos, o canoeiro estava ali, disponível para atravessá-lo e ele não percebeu. O canoeiro sobrevivia disso. Tudo aquilo que fazemos somente para satisfazer nosso ego, não tem valor para Deus. Temos uma existência efêmera, passageira, que passa num piscar de olhos. E o que temos feito? Será que tem sido útil para outras pessoas ou é apenas para sermos admirados por elas? Chegará o dia em que partiremos e tudo ficará para trás. Como queremos ser lembrados? Como aquele que passou 50 anos tentando andar sobre as águas ou como aquele que foi um bom filho, honrou pai e mãe, foi um bom marido ou uma boa esposa, um bom vizinho, uma pessoa honesta que empreendeu e gerou empregos, alguém que ajudou seu semelhante e que procurou ser justo e temente a Deus? Fica aqui essa reflexão para que possamos meditar sobre ela. O que temos feito com o tempo que Deus nos deu? O trânsito aqui está confuso. O que será que temos aí pela frente? Deus permita que não tenha sido acidente. Parece que um carro e uma moto se tocaram nesse ponto. Não sei de quem foi a culpa e nem quem estava com pressa, mas, agora não importa, a pressa vai ficar para depois. Ao que parece, não houve vítimas. Graças a Deus. Tenho observado que nesse trecho de Vitória até São Mateus tem muitos motoristas descompromissados com a vida dos outros. Dirigem como loucos disputando quem chegará primeiro ao destino. Vejo muitas caminhonetes, o que é natural numa região agrícola, sendo guiadas por jovens que fazem ultrapassagem em faixa contínua, em subidas sem a terceira faixa, em curvas fechadas e várias outras ações de risco. Consegui ultrapassar um caminhão na terceira faixa. Mas não vou conseguir ultrapassar este caminhão que vai aí na frente. É como brinca meu querido cunhado Ocimar. Fique tranquilo. E como se diz na gíria: suave na nave, de boa na lagoa, tranquilo no mamilo e por aí vai. Numa outra oportunidade segura, caso seja necessário, ultrapassaremos. E vamos nós. Fé em Deus e pé na estrada. Pronto! Ultrapassagem segura, sem risco e com consciência de quem está viajando com a família. Perca 1 minuto na vida, mas não perca a vida em 1 minuto. Já iremos passar por João Neiva. O município está a 80 quilômetros da capital Vitória. Faz limite com os municípios de Ibiraçu, Linhares, Aracruz, São Roque do Canaã, Santa Teresa e Colatina. Sua população foi estimada em 14.300 habitantes em 2025. A influência da cultura italiana é marcante na região. Uma curiosidade: devido seu território possuir um relevo acidentado, em João Neiva encontram-se vários pães de açúcar. São vários paredões de granito com boas opções de escaladas. Para quem gosta de esportes radicais como a escalada, João Neiva é uma excelente opção para esses desafios. Atenção! Interrompemos nossa suave trilha sonora para dar uma informação importante. Estamos chegando no trevo de acesso a Colatina, São Gabriel da Palha e Barra de São Francisco. Nesse trevo temos o entroncamento da BR-101 com a BR-259. Esta rodovia federal interliga o estado do Espírito Santo a Minas Gerais, passando por Colatina, Governador Valadares e terminando em Felixlândia, em Minas Gerais.
É considerada uma rodovia perigosa devido possuir muitas curvas sinuosas e problemas de infraestrutura. Se for para Colatina, não demole, redobre a atenção. Estamos pegando a primeira saída da direita para permanecermos na BR-101 em direção a Linhares, onde faremos nossa próxima parada para recarregar nossas baterias. Uma observação e esclarecimento: nosso veículo é movido a gasolina. Recarregar as baterias é mais uma gíria de nosso rico vocabulário brasileiro para dizer que iremos parar para almoçar, fazer um bom alongamento e relaxar a visão. Nasci em Colatina e ainda trago na memória capixaba algumas palavras que, como cabofriense de adoção, passei a as identificar por outro nome. Peço ao meu povo capixaba e também ao meu povo cabofriense que me corrijam se estiver errado. Deixem aqui nos comentários. Vamos lá. Taruíra é lagartixa. Saruê é gambá. Zonzo é tonto. Futrica é intriga. Arrudear é dar a volta. Pirrônica é teimosa. Cocorote é cascudo. Visagem é assombração. Bololô é confusão. Será que errei alguma? E vamos alterar a toada para não dormir na tela. Você sabia que se essa reta que estamos vendo fosse totalmente plana, nossos olhos conseguiriam alcançar uma distância de 4 a 5 km no máximo? Isso acontece devido à curvatura de nosso planeta Terra. No entanto, se estivéssemos a bordo de um navio de cruzeiro em direção às ilhas gregas para passar nossas merecidas férias, ao olhar a linha do horizonte, estando na ponte de comando de 10 metros de altura, onde fica o piloto e o comandante, nossos olhos ampliariam essa distância para 11 quilômetros. Você já viajou num navio de cruzeiro? Como foi sua experiência? Conte aqui para nós nos comentários. Conta uma fábula que o leão, a raposa e o lobo foram certo dia caçar juntos e conseguiram matar um burro, um coelho e um carneiro. Depois da caça, o leão pediu ao lobo: "Divide essa caça entre nós." Então o lobo disse: "A divisão é muito simples. O burro para o leão, o coelho para a raposa e o cordeiro para mim." O leão, insatisfeito com a divisão, avançou na direção do lobo e o pôs para correr. Então virou-se para a raposa e disse: "Esse teu amigo lobo não sabe fazer divisão. Agora é a sua vez de dividir. Pode começar." A raposa, sempre muito astuta, mas, se borrando de medo, disse ao leão: "Esse meu amigo lobo sempre foi muito ruim de matemática. A divisão que ele fez está totalmente errada. A divisão correta não é difícil de ser feita, basta prestar atenção para não errar. O coelho ficará para o seu desjejum. O burro será para o teu almoço. E o cordeiro para o teu jantar." O leão então retrucou: "Muito bem. Parabéns pela sabedoria. Quem te ensinou tanta ciência da divisão?" A raposa, ainda um tanto assustada, respondeu: "Foi a investida que o Senhor deu para cima do lobo, colocando-o para correr. Quando vi essa cena, eu logo vi que a divisão estava errada."
A fábula tem como principal objetivo nos transmitir uma lição de moral ou um ensinamento sobre a vida. Geralmente são animais que falam e agem como humanos. Essa fábula nos ensina que na vida podemos nos encontrar diante de certos desafios que nos levará a agir como raposas. Falo no sentido de agir com prudência, habilidade e inteligência. Aquilo que parece ser muito fácil e justo para nós, pode ser uma cilada para nos causar grandes prejuízos, chegando até ser irreparáveis. A desgraça do lobo ensinou a raposa a dividir tudo para o leão e ficar viva. E aí? Você também agiria como a raposa ou enfrentaria o leão? Deixe aqui nos comentários. Em algum lugar que devemos ter cuidado com a ração da gaiola. O pássaro que chega perto da gaiola não percebe a armadilha. A aparência da ração é por demais convidativa. Se ele ficar por um tempo comendo aquela ração e for preso na gaiola, daí a algum tempo se esquecerá das grades que o impede de voar e o que é pior, o pássaro se esquecerá de que foi criado para voar. Um dia, se alguém lhe abrir a porta da gaiola, talvez preferirá ficar lá dentro. Ele passará a ter temor da liberdade, da incerteza do alimento, da ração. O pássaro passou a ser o que ele não é e deixou de ser o que ele verdadeiramente é. Passou a ser um prisioneiro da comodidade da ração e deixou de ser um pássaro livre que nasceu para voar e encontrar seu próprio alimento que Deus providenciou na natureza. Muitas gaiolas são colocadas em nosso entorno com a ração da comodidade para nos atrair e nos manter sob grades. Não caia nessa armadilha da convidativa ração. Rompa as grades da gaiola e fure as paredes da bolha que talvez já te envolveram. A palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 13, diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Portanto, creiamos em Deus e busquemos aprender a depender somente de Cristo. Porque Ele te fará forte e você encontrará paz para superar as dificuldades, sem a necessidade de se alimentar da ração daqueles que querem te atrair para dentro da gaiola. Nós fomos criados para voar livremente e cada um de nós tem um jeito peculiar de ser. Nem todos os pássaros têm uma mesma forma de voar. Infelizmente, seus instintos não os imuniza da maldade do homem. Porém, nós seres humanos temos a nossa inteligência e o nosso livre-arbítrio dados por Deus. Não sei vocês, mas achei interessante essa analogia de alerta para nós seres humanos, mesmo porque a acomodação nos leva à estagnação, impedindo de ir muito mais além do que nosso potencial permite. Ela é um atraso para a nossa evolução. Let me help you be five. Let me guide you to be five. The light. Let me guide you to be five. The light. 'Cause there ain't no way. Feel like taking over. Quando falamos em depender só de Cristo, não estamos afirmando que fazendo isso nós não teremos dificuldades e batalhas que poderão nos derrubar. Gosto muito de ler o livro de Salmos da Bíblia. Esse livro está cheio de ensinamentos que chamam a nossa atenção para o fato de que devemos nos conscientizar de nossa parte espiritual. Somos uma dualidade porque temos um corpo físico e uma mente que habita nele. Cuidar do corpo é essencial porque é nele que habita nossa alma. Mas não basta cuidar só do corpo, pois, para melhor enfrentarmos as adversidades deste mundo, precisaremos ter uma ligação com o nosso Criador para que Ele nos faça fortes o suficiente e nos coloque de pé para prosseguirmos. O Salmo 20, versículos 7 e 8 nos ensina que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Este salmo nos ensina que aqueles que confiam somente nos poderes terrenos,
como a força dos cavalos ou dos carros, ao caírem numa adversidade da vida, numa fatalidade que os leve ao chão, ficarão prostrados sem saber a quem clamar para dar-lhes forças e ajudá-los a se levantar. Porém, os que atentam que também têm que cuidar de seu lado espiritual, terão um socorro divino para os levantar e os colocar de pé. Ora, chamo aqui a atenção que o Salmo diz que eles caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Se nós nos levantamos é porque também estamos sujeitos à queda, ou seja, nós também caímos. O fato de você crer em Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele não te escuda de não cair. Porque Deus te criou com o livre-arbítrio para você decidir o caminho que quer andar e tomar suas próprias decisões. No entanto, a diferença é que quem tem um relacionamento com Deus, ao se ver caído ou abatido por um infortúnio, saberá clamar a Deus na certeza que Ele ouvirá e lhe fará forte para se levantar, permanecer de pé e seguir em frente. Se não me falha a memória, ao passar por este posto da Polícia Rodoviária Federal, logo em seguida estaremos atravessando a ponte sobre o Rio Doce, o principal rio do estado do Espírito Santo. Uma curiosidade do Rio Doce é que ele não tem uma nascente. Como assim? Não tem nascente? Sim, o Rio Doce não tem nascente. Ele é formado pela confluência, pela junção, dos rios Piranga e Carmo. Consegui essa foto aérea no Google para mostrar aqui. Uma outra curiosidade é que 83% da extensão do Rio Doce está em terras mineiras. Portanto, somente 17% de sua extensão serpenteia as terras capixabas. Isso significa dizer que de seus 850 quilômetros de extensão, 705 quilômetros estão em terras mineiras e apenas 145 quilômetros estão em terras capixabas. A foz do Rio Doce está localizada no povoado de Regência, um distrito de Linhares. Recentemente, em julho de 2025, Regência recebeu a titulação oficial de Reserva Nacional de Surf. Esse reconhecimento demonstra a importância da região para a prática do surf brasileiro. Estamos acessando a cabeceira sul da Ponte Joaquim Calmon, que atravessa o Rio Doce. Essa ponte foi inaugurada em janeiro de 1995, substituindo a antiga Ponte Presidente Getúlio Vargas, inaugurada em 1954. Na época de sua inauguração, a Ponte Presidente Getúlio Vargas era a maior ponte do estado do Espírito Santo, com 630 metros de extensão. A nova Ponte Joaquim Calmon tem 640 metros de extensão. Segundo pesquisa feita no Google, o Rio Doce continua poluído. A tragédia ocorreu em 5 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, no estado de Minas Gerais. Desde então, várias ações de reparação e recuperação socioambiental têm sido realizadas, mas o processo é lento e complexo, e a recuperação total ainda levará anos. O rompimento da barragem, pertencente à mineradora Samarco, despejou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e sílica no meio ambiente.
Essa onda de lama tóxica percorreu mais de 600 quilômetros da bacia do Rio Doce, atingindo 46 municípios e desaguando no Oceano Atlântico aqui no Espírito Santo. Chegamos! Eis aí a terra natal de nosso querido pai José Gama, mais conhecido em Cabo Frio como Gama Alfaiate. Alguns parentes e amigos o chamam de Zé Gama. Seus sobrinhos o chamam carinhosamente de Tio Zeca. Aqui em Linhares encerraremos essa nossa sexta parte da viagem Cabo Frio a São Mateus. Resumidamente, Linhares é um município conhecido como a Cidade das Águas devido à abundância de lagoas existentes em seu território. Uma das mais conhecidas é a Lagoa Juparanã, a maior do estado. É um dos municípios que mais cresce economicamente no estado. Sua economia está ancorada no agronegócio com destaque para o mamão, café, cacau, coco, criação e manejo de gado bovino e silvicultura. A silvicultura é a ciência e a prática de cultivar, manejar e conservar florestas, sejam naturais ou plantadas, para produzir madeira e celulose. Agora iremos direto no Shopping Plaza de Linhares para almoçar e nos preparar para finalizar nossa viagem em São Mateus. E vamos nós! Estamos quase chegando no Plaza Shopping de Linhares. Peço a todos que chegaram até aqui que, se gostaram do vídeo, que deixem o seu like para ajudar os vídeos serem divulgados por um maior número de pessoas, fazendo o nosso canal a crescer. Se você que assistiu, gostou, mas não está inscrito em nosso canal, peço humildemente que se inscreva e que nos dê a honra de tê-lo aqui como inscrito. Muito obrigado! Chegamos! Glórias a Deus! Muito obrigado e até o próximo vídeo.